Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam passando bem por esse momento, tá? Dessa pandemia da Covid-19, que estejam conseguindo manter o isolamento, né, social, estejam conseguindo ficar em casa de forma saudável. Eu acredito que se a gente manter uma certa rotina diária, né, ou seja, continuando com nossos trabalhos, continuar com nossos estudos, a gente consegue passar por isso de forma saudável, né? Saudável psicologicamente, né? Não só de forma biológica, tá? Aquelas famílias, né, que os membros continuam trabalhando, espero que estejam tomando os cuidados necessários, né, para poder preservar a nossa saúde e a saúde de vocês, tá ok? E sejam bem-vindos agora, né, a essa série de videoaulas que nós vamos estar fazendo para poder dar continuidade à nossa disciplina, né, ao nosso estudo. E para começar, né, vamos discutir, né, um pouco mais o que é a química, tá? A gente já vem discutindo isso, né, na sala de aula, mas vamos retomar essa discussão, vamos, né, revisar, né, esses conceitos para que a gente possa dar continuidade depois aos novos conceitos, né, às novas matérias. Primeiro, o que é a química? Como nós já discutimos, né, em sala, a química, então, é a ciência que vai estudar aí a matéria, né, a composição da matéria e as suas transformações. E quando eu falo de transformação da matéria, a gente fala de troca de energia, né? Sempre que uma matéria sofre uma transformação, ela está absorvendo energia do meio ou liberando energia para o meio, né? Então, é impossível a gente discutir química sem discutir também, né, essa parte de troca de energia, né? Sem entender o que é energia, tá? A matéria, então, o que é a matéria? Bem, para a gente poder definir com exatidão, tá, o que é matéria, a gente precisaria de nos apoiar lá em conceitos da física sobre partículas elementares, e não é a nossa intenção, né, dentro da nossa disciplina, tá? Então, por enquanto, vamos apenas entender que a matéria é tudo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço, tá? Então, se tem massa e tem um volume, a gente define como matéria. Então, por exemplo, esse notebook, né, que eu estou utilizando para aula, o microfone, o óculos, né, nós somos constituídos de matéria. Energias eletromagnéticas, por exemplo, já não são matéria, né? Radiações eletromagnéticas já não são matéria, então luz não é matéria, tá? Por mais que a luz, hoje a gente entenda a luz, né, dentro de uma dualidade onda-partícula, né, em que ela tem ali uma partícula, né, chamada de fóton, ela não se encaixa dentro da definição de matéria, ok? A matéria, né, ela pode ser encontrada no nosso meio, né, no nosso dia a dia, de três formas, né, ou três estados físicos, vamos dizer assim. Seria o estado sólido, né, o estado sólido em que a matéria, então, ela possui um volume, uma forma pré-definida, né, bem definida, que eu quero dizer, não que ela vai ser sempre encontrada daquela forma, né, mas que eu não consigo alterar a forma dela sem, por exemplo, realizar uma força sobre ela, tá? Sem desprender uma energia sobre ela. Então, o sólido tem uma superfície bem definida e ele tem aquela forma independente do lugar que ele está, né? Então, se você pega, por exemplo, um cubo de gelo, né? Um cubo de gelo às vezes não é ideal porque ele, na nossa temperatura vai começar a derreter, mas se você pega, por exemplo, uma pedra, uma brita, né? Aquela brita tem aquela forma e independente de onde ela esteja, né? Então, se tem aquela brita e coloca no chão, ela continua a mesma forma, né? E o mesmo volume. Você pega aquela brita, coloca em cima da sua cama, ela continua com a mesma forma e o mesmo volume, tá? Então, repare que há uma coesão entre os constituintes daquele material que obriguem ele a ficar naquela forma, tá? Diferente do líquido. Já no líquido, né, as partículas já vão ter um grau de movimentação maior. Então, o líquido ele também tem uma superfície bem definida, você consegue distinguir onde aquele líquido começa e onde ele termina, né? No entanto, ele não tem uma forma bem definida. Tanto é que se você tem um copo com água dentro, né, ele vai estar a forma do copo. Se você joga aquela água no chão, ela se esparrama pelo chão. Então, ela não vai preservar a forma que ela tinha antes, né? Então, a forma dela não é definida. Diferente ainda do gás, né? O estado gasoso, então, já não vai ter nem forma e nem volume definido, né? O líquido ainda tinha um volume definido, apesar da forma não ser definida. O gás não vai ter nem forma nem volume definidos, né? Então, a forma e o volume do gás vai ser a forma e o volume do recipiente no qual ele vai estar inserido, né? Se você tem um gás dentro do recipiente cilíndrico, ele vai ter a forma, né, e o volume daquele cilindro. Se você transfere aquele gás dentro de um recipiente que seja cúbico, ele vai ter a forma e o volume daquele novo recipiente, tá? Isso acontece, né, porque
esses estados físicos, é claro, vão ter estados de agregações diferentes das suas partículas, né? Mesmo que a gente ainda não tenha discutido, né, do que é formado uma matéria, né, a questão de conceitos atômicos, mas nós sabemos, né, esse conceito que já vem desde Demócritos, né, de 400 anos antes de Cristo, já é bem definido na nossa mente, né? Então, sempre que a gente fala sobre o que é formada a matéria, nós sabemos que ela é formada por partículas, né, que nós chamamos de átomos. Agora, como são essas partículas? Depois a gente vai ver com calma. Então, esses estados físicos diferentes, eu tenho estados de agregações diferentes, né? Um sólido, por exemplo, as partículas estão tão coesas, estão presas umas das outras, que para você poder movimentar uma partícula em relação a outra, você precisa realizar uma força sobre ela, né? Então, por isso que quando você pega esse sólido e muda ele de lugar, né? Você pega ele, coloca isso numa mesa, não faz diferença, né? Porque ele vai manter a mesma forma, o mesmo volume que ele tinha. Já um líquido, as partículas há uma certa coesão, por isso que o volume é relativamente fixo, né? O volume de um líquido não sofre variação de acordo com o recipiente no qual ele está, mas sofre variação com a forma, porque apesar de ele ter uma certa coesão, essa coesão não é suficiente para impedir uma movimentação das suas partículas. E no estado gasoso, as partículas não têm nenhum tipo de interação entre elas, não há nenhum tipo de coesão entre elas. Então elas estão totalmente soltas e vão ocupar então todo o espaço no qual ela está, né? Se está dentro do frasco, ela vai ocupar dentro todo o espaço daquele frasco, daquele recipiente. Se você abre esse frasco, ele passa, né? Ela vai escapulir e vai tentar ocupar então aquele novo ambiente no qual ela está, né? Seja uma residência, seja um ar atmosférico, tá ok? É... Além dessas propriedades, tá? Além dessa característica, né? A matéria também tem outras propriedades físicas. Essas propriedades físicas são aquelas que a gente consegue perceber sem alterar aquele material, né? Então, por exemplo, eu consigo ver a cor do leite sem alterar a composição do leite, sem ter que fazer uma transformação com aquele leite. Eu consigo perceber a textura de uma folha de alface sem ter que reagir essa folha de alface com algum outro, né, alguma outra substância, tá? Então, isso são propriedades físicas daquele material, tá? Tudo aquilo que eu consigo perceber sem alterar aquele material, né? Sem transformar aquele material em outro material. Então, por exemplo, nós vamos ter a massa, né, a cor, a massa, né, que é, ou seja, a quantidade de matéria, né, isso é uma propriedade, né, aquele copo de leite, eu tenho 1 quilo de 1 quilo de leite líquido, né? Então, aquilo ali é uma propriedade daquele meu material, daquela porção, né, daquela porção de material que eu tenho, tá? Quando eu falo, né, o leite ele é branco, né, então a cor também o define, né, é uma propriedade também dessa matéria, tá? Dentre as propriedades, tá, nós vamos ter algumas propriedades que são totalmente, que podem ser encontradas em mais de um material, né? Então por isso ela define, ela pode ajudar a definir aquele material que você está analisando naquele momento, mas não o define como identidade, né? Por exemplo, um leite, né? Quando eu vou descrever um leite, por exemplo, posso falar, o leite, a nossa temperatura e pressão, né, ambiente, ele é líquido, né? Apresenta uma coloração branca, e um odor característico, né? Mas se eu simplesmente pegar 2 copos com líquidos branco e dizer, olha, que eu tenho 2 copos brancos, né, com líquidos brancos, qual é leite? Apenas visualmente eu não consigo distinguir. Então repare que a cor ela não é uma propriedade específica da matéria, tá? Não é uma propriedade que vai nos dizer com precisão ou nos dar uma alta dica de que material é aquele. Diferente quando a gente fala, por exemplo, de temperatura de fusão. A temperatura de fusão já é propriedade que não varia de matéria para matéria, né? Cada tipo de substância, cada tipo de material vai ter a sua temperatura de fusão específica, a sua temperatura de ebulição, né? A temperatura de fusão, ou seja, né, que é aquela temperatura em que um sólido se transforma em líquido, né? A temperatura de ebulição, a temperatura em que um líquido se transforma em gasoso, tá? Por exemplo, a água ela vai, né, a nível do mar, tá? Ela vai ferver, né, entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Isso é uma temperatura que somente a água vai atingir, né? Somente a água vai sofrer essa transformação a 100 graus Celsius. Isso, então, logo, a temperatura de ebulição, ela nos ajuda a identificar quem que é aquele componente. Tenho 2 líquidos incolores, não sei qual que é a água, não posso sentir cheiro, tá? Ou às vezes até os dois não têm cheiro, né? São inodoros.
Mas então eu preciso distinguir quem que é ali a água. Eu posso testar, por exemplo, a partir da temperatura de ebulição. Ah, qual líquido entrou em ebulição a 100 graus Celsius, né? Isso estando a nível do mar, é claro. Ah, foi o líquido A, entrou em ebulição a 100 graus Celsius, logo aquele é água, né? O outro é outra substância, tá? Como por exemplo a densidade, né? A densidade também, né, é uma relação entre duas propriedades, tá, da matéria, que é a massa e o volume, duas propriedades que não são, né, massa e volume não são propriedades específicas da matéria, mas que quando relacionadas, né, nos dão essa terceira propriedade que é a densidade e que é específica da matéria. Então a densidade da água, né, é 1 grama por centímetro cúbico. Já os outros materiais vão ter outras densidades. Então, a partir da densidade, eu consigo identificar que material é aquele. Okay? Além das propriedades físicas, tá? A matéria também vai ter algumas propriedades químicas. As propriedades químicas têm a ver com a tendência ou a capacidade daquele material sofrer alguma transformação, né? Se transformar em outro material. Como, por exemplo, a tendência do ferro, né, de reagir com o oxigênio do ar e formar o que a gente chama de ferrugem, né, na sua superfície. Ou a tendência, por exemplo, da madeira reagir também com o oxigênio do ar, promovendo uma reação química chamada de combustão. Okay? A matéria, além dessas propriedades, as propriedades químicas nós vamos estudar melhor depois, tá? Primeiro a gente vai entender melhor o que é a matéria, para depois ver como que ela se transforma em outros materiais, né? A partir de trocas de energia, né? Claro, recebendo ou cedendo energia para o meio. Ok, mas por enquanto vamos nos concentrar aqui apenas na matéria em si, né? Vamos tentar entender o que melhora essa matéria, tá? Outro ponto importante, né, a gente entender que essa matéria, então, ela vai ter, são as quantidades físicas, né, que são a forma que a gente vai ter de medir, né, algumas propriedades da matéria. Então, as matérias elas vão ser medidas, né, vão poder ser quantificadas a partir de algumas unidades, né? Essas unidades, né, elas são padronizadas por um sistema internacional de unidades de medidas, né? E vamos chamar a atenção para três, tá, por enquanto, que é a quilograma, né, que é a unidade padrão de medida para a quantidade de massa, né, para a quantidade de matéria, tá, que o meu material tem. O metro, né, que é a unidade de medida para definir o tamanho ou o comprimento de um determinado objeto. Os segundos, né, que é a unidade de medida para definir aí o tempo, né, de um determinado processo, tá? Então repare que quando eu vou medir tempo dentro do sistema internacional de medida, eu não vou medir em minutos, eu vou medir em segundos, né? Eu vou pesar um determinado material, eu não vou dar o valor daquilo em termos de gramas, eu vou dar em termos de quilogramas, né? Então sempre que a gente for, né, medir aí as propriedades, tá, da matéria, essas propriedades têm unidades específicas para aquela unidade, tá? E essas unidades de medida são sempre baseadas em valores unitários de um determinado padrão, né? Então, se eu falo que eu tenho 15 quilogramas de pedra, eu tenho 15 vezes o que a gente define como 1 quilo de pedra, né? Se eu tenho um objeto que mede 2 metros, quer dizer que ele tem 2 vezes uma medida, né, uma unidade padrão de medida chamada de 1 metro. Tá? Além disso, né, a gente pode classificar, tá, as propriedades da matéria em dois tipos, né, que é o que a gente chama de propriedades extensivas e intensivas, que também são conceitos importantes. Tá? Propriedades extensivas são aquelas propriedades que dependem do tamanho do meu material. Por exemplo, a massa. Né? A massa é uma propriedade extensiva. Um copo de água de 1 litro tem a metade do volume de um copo, de uma vasilha de 2 litros. Tá? Então, repare que a unidade de volume varia com o tamanho do meu objeto. Já as propriedades intensivas, elas não variam com o tamanho do meu objeto. Tá? Por exemplo, a temperatura de ebulição da água no nível do mar é de 100 graus Celsius. Não interessa se eu tenho ali meio litro de água, 1 litro ou 1000 litros de água. A temperatura de ebulição sempre vai ser 100 graus Celsius. A diferença é a quantidade de calor que eu vou ter que fornecer para que aquela quantidade de água atinja 100 graus Celsius. Né? Então, é claro que meio litro de água vai necessitar, né, vai precisar de muito menos calor para atingir 100 graus Celsius do que 1000 litros de água, que vai consumir muito mais calor. Então, quantidade de calor é uma propriedade extensiva da matéria.
Mas a temperatura de ebulição é intensiva, ela independe, né, do tamanho daquele meu material. Ok? Isso vai acontecer então com densidade, né? A densidade, por exemplo, é uma propriedade intensiva. A densidade da água ela é independente da quantidade de água que eu tenha. Tá? Apesar dela ser determinada por duas propriedades extensivas, né? Que é a massa e o volume. Massa e volume são propriedades extensivas. Elas dependem do tamanho da matéria. No entanto, o dobro da massa de um determinado objeto vai ocupar o dobro do volume, né? Então, por isso que quando você faz a relação de massa sobre volume, a densidade permanece a mesma. Tá? Então, a densidade não varia com o tamanho do material, ok? Bem, para que a gente possa dar continuidade, tá, às discussões envolvendo a matéria, é interessante a gente discutir um pouco sobre força, né? O que é força, tá? Por quê? Porque nós vamos ver que para poder transformar a minha matéria, eu preciso de realizar, né, força sobre aquele material, e também preciso entender que a própria constituição da minha matéria, né, a composição da minha matéria, eu tenho, né, ali acontecendo várias interações que envolvem forças também, né? Então, o que que é força? Tá? Força, vamos definir aqui de uma forma bem simples também, é tudo aquilo capaz de alterar o estado da matéria, né? Então, de um objeto. Se você tem um objeto que está parado e você consegue, então, quando você desloca aquele objeto, você realiza sobre ele uma força, né? Então, se o objeto está em movimento e você para aquele objeto, você realiza sobre ele uma força. Então, a força é isso, é sempre que você altera o estado da matéria, altera o estado de um determinado objeto. Se ele está parado, você passa a movimentá-lo. Se ele está em movimento, você para ele, né? Então, isso tudo são empregos, né, da força. Tá? Na química, uma força que é essencial é o que a gente chama de forças eletrostáticas, tá? Que são as forças decorrentes aí das interações de atração e repulsão entre partículas com cargas. Nós ainda vamos discutir um pouquinho, né, do que é essas partículas com cargas, como que surgem, né, essas partículas com cargas, mas mesmo assim é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Muito provavelmente vocês já ouviram falar em algum momento sobre partículas com cargas, né, positivo e negativo, e vocês sabem que, muito provavelmente vocês já sabem que cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Então, o que eu tenho ali, né, se uma carga negativa próximo de uma carga positiva, uma vai atrair a outra, uma está realizando uma força sobre a outra. Então, há uma força eletrostática. Nesse caso, uma força de atração. Tá? Então, assim, e aí essa força está presente, né, tanto nas transformações da matéria, como na própria matéria. Né? É, já entrando na parte de energia, né? Então, também é um outro conceito, né, que a gente precisa ter muito claro, tá? Energia, então, a gente diz, né, que energia é tudo aquilo que tem a capacidade de realizar um trabalho, tá? Ou seja, é tudo aquilo que tem a capacidade de realizar uma ação contra uma força. Então, tem a força que está atuando num sentido, e sempre que se eu consigo realizar uma força oposta, né, realizar uma ação contrária a uma força, eu tenho energia. Tá? Aquele objeto possui energia. Então, se um determinado objeto consegue realizar uma ação contra uma força, ele tem energia. Tá? Porque, e aí, sendo essa ação, tá, contrária a uma força, que a gente chama de trabalho. Então, se um objeto consegue realizar um trabalho, ele tem energia. Voltando. Então, sempre que eu tenho um objeto, tá, ou uma força manifestando sobre um determinado objeto, e esse objeto consegue realizar uma ação contrária a essa força, que é essa ação contrária a uma força que a gente define como trabalho. Então, ou seja, um objeto consegue realizar um trabalho, aquele objeto não possui energia. Né? Nós temos basicamente três tipos de energias: a energia cinética, potencial e energia eletromagnética. A energia cinética é aquela energia, né, que está associada ao movimento de um determinado objeto. Tá? Então, se eu tenho um objeto que está se movimentando, logo ele está realizando uma ação contra uma força, tá? Que é de permanecer parado. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, a força gravitacional que quer tá nos puxando, né, para o centro da Terra, então ela vai estar sempre realizando uma força contrária a um movimento que a gente faz. Né? Ou seja, esse movimento que a gente faz contrário a essa força, né, de nos manter preso a uma determinada posição na Terra,
seja um movimento contrário a uma força de atrito, né, que o própria superfície pode oferecer ao nosso movimento. Então, eu estou realizando uma força, né, uma ação contrária a uma força, logo eu tenho uma energia. E essa energia está associada então, ao movimento que esse meu objeto ou partícula está realizando, logo é chamada de energia cinética. E do outro lado eu tenho a energia potencial, né, que é uma energia, a energia potencial já é definida como uma energia que um objeto vai ter dependendo da posição em que ele ocupa, tá, dentro de um determinado referencial. Então, por exemplo, então é associado a uma posição de um objeto, tá, dentro de uma determinada condição que realiza uma força sobre ele. Por exemplo, né, eu tenho um objeto que está, né, eu estou segurando um objeto, né, vamos supor, a uma certa distância do chão, há uma força que atrai esse objeto em direção ao chão, né, para que ele caia, tá? Uma força gravitacional, né, vamos dizer assim. E se eu estou segurando ele aqui, então ele, caso eu solte ele, ele vai realizar esse trabalho, né? Ele vai realizar essa ação, né, de queda, que é claro que vai contra, por exemplo, as forças de atrito, né, as forças de atrito também do próprio ar, tá? Então é lógico que ele também está realizando um trabalho, né, contrário a essas forças, tá? Então, se eu tenho um objeto e ele tem uma tendência de realizar um trabalho, ele não está realizando trabalho ainda, tá? Apesar de que o simples fato de eu estar segurando ele aqui, né, eu estou realizando um trabalho, né, porque eu estou contrário a uma força que está atraindo ele à Terra, mas ele não está realizando trabalho ainda. Mas se eu solto, ele passa a realizar um trabalho, né? Então, ele possui também uma energia, tá? E essa energia sendo chamada de energia potencial, tá? Essas energias potenciais, nós vamos chamar atenção para duas delas, tá? Que é o que a gente chama de energia potencial gravitacional, que é essa tem a ver com a altura, né, desse objeto em relação ao solo, e energia potencial de Coulomb, né, que tem a ver aí com a relação entre duas cargas pontiformes, né, ou a, a capacidade, né, a energia de um determinado objeto dentro de um campo magnético, tá? Por exemplo. Então, essa energia potencial, principalmente, ela vai ser assim, coulombica, né? Ela vai ser essencial para a nossa química, né? Até porque a matéria ela é formada por cargas, né, positivos e negativos, que vão estar interagindo e por isso eu preciso entender como que vai se dar essas interações, né? Então, e é claro que eu vou ter manifestações, então vou ter momentos ali que a energia potencial da partícula é essencial para que eu possa entender a posição que ela ocupa dentro daquele determinado local, né? E a terceira energia que eu tinha dito, né, que é a energia eletromagnética, que tem a ver com o campo magnético, tá? De um determinado espaço, tá? Né, então, ou seja, a capacidade dele realizar trabalho, né, de movimentação de partículas para que uma energia de um determinado ponto consiga chegar em outro a partir de campos eletromagnéticos, tá? Todo objeto, tá? Tudo que acontece, a maioria da matéria, ela não vai ter apenas um tipo de energia. Na verdade, eu tenho ali, né, naquele objeto, naquele material, vários tipos de energias sendo manifestadas. Independente seja um objeto macroscópico, como uma maçã caindo, né, que vai ter aí uma energia cinética, porque está em queda, mas tem também uma energia potencial associada a ela, porque ela ainda está distante do solo. Conforme ela vai caindo, é claro, essa energia potencial vai convertendo em energia cinética, né? E vice-versa, né? Se eu pego uma maçã que apresenta uma energia cinética, né? Jogo ela para cima, conforme ela sobe, eu tenho energia cinética sendo convertida em energia potencial até que chega no seu pico. Eu tenho apenas energia potencial. Quando ela começa a cair, essa energia potencial começa a se reconverter em energia cinética, tá? Então repare que todo objeto, tá? Todo material vai ter o que a gente chama de energia total, que é a associação, né, todas essas energias, seja cinéticas e potenciais, manifestadas naquele objeto. Repare também que há uma conservação dessa energia, né? Então, ou seja, uma energia pode ser convertida em outra, né? A energia potencial pode se converter em energia cinética, e a energia cinética pode se converter em energia potencial. E essas energias podem se manifestar em outras formas também. Mas a energia potencial da mesma maçã que estava no alto, ela caiu, foi convertida em energia cinética. Quando ela atingiu o solo, ela perdeu energia, porque ela está presa no solo, né? Não tem energia potencial, está parada, porque não está se movimentando. Então também não tem energia cinética? Sim, mas aí toda a sua energia foi transferida para as partículas do solo a partir de vibrações dessas partículas. Então elas foram transferidas para ela mesma, né, com o choque do solo. Ela absorveu parte dessa energia em vibrações das suas partículas que compõem,
e transferiu parte dessa energia para o solo. Então, quando você pega o total dessas energias, você vê que há uma conservação de energia, né? Aquela energia que ainda tem nela, a partir do aumento de vibração das suas partículas, e as energias das vibrações, aumento das energias de vibração do solo que ela colidiu, ok? É muito comum na química, né, a gente utilizar o termo de energia química, tá? Não existe energia química, né? Energia química é apenas uma forma que nós químicos, né, temos de discutir, né, as relações, as trocas de energia a partir de uma transformação química. Então, por exemplo, quando você faz ali uma reação química, o que você tem é a transferência de energias cinéticas e potenciais daquele material em outras energias cinéticas e potenciais de um outro material, né? Então, se você está interagindo dois objetos com energias cinéticas e potenciais associadas a esse, energias cinéticas e energias potenciais associadas a esse, quando você combina isso, né? Quando você faz isso reagir, formando outro tipo de material, com outras energias cinéticas e outras energias potenciais, e a partir dessa troca, a partir dessa transformação, pode haver liberação de energia para o meio ou absorção de energia do meio, tá? A gente diz que houve então uma energia química ali, né, que é uma energia que foi liberada ou absorvida devido a uma transformação química que aquele material sofreu, tá? Por exemplo, uma reação de combustão, né? Então aquela queima, então essa energia química liberada é apenas uma manifestação das trocas de energia cinética e potencial daqueles constituintes daquele material, ok? Por hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai discutir um pouco mais sobre a estrutura da matéria. Me digam aí, tá? O que vocês acharam. Caso tenham dúvidas, né? Postem aí também suas dúvidas, tá? Comentem o vídeo. Façam comentários na sala virtual, né? Nós vamos ter o nosso atendimento, né? O horário de atendimento também, em virtual, que vocês vão poder a gente vai poder estar discutindo essa aula e tirando mais dúvidas, tá? Espero que tenham gostado, espero que esteja ajudando, tá? Eu agradeço a presença de todos. Tenham uma boa tarde, um bom resto de dia para todos vocês. Um abraço.